A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Deus seja louvado e engrandecido por mais essa grande oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos juntos aqui, não é? Eu, juntamente com os irmãos, para comentar mais uma lição bíblica da escola dominical desse terceiro trimestre de 2021. Hoje é a lição de número 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. A leitura bíblica para essa rica lição, rica em conteúdo, em detalhes históricos, em curiosidades, está no segundo livro dos Reis, capítulos 3 e 4. Vamos ler alguns trechos, né, dos capítulos 3 e 4. Do capítulo 3, vamos ler o versículo 5, depois do versículo 9 ao 11. E do capítulo 4, vamos ler os versículos de 1 ao 7 e depois do 38 ao 41. Segundo Reis 3 e 5, diz assim: Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Versículos de 9 a 11 diz: E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Agora, os versículos, capítulo 3, o versículo 14 ao 18, diz assim: E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Capítulo 4, agora, dos versículos 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te eu hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Também, queridos, dos versículos 38 ao 41, diz assim: E voltando a Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela
grande ao lume e faze um caldo, aliás, de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas, e outro e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Queridos e amados irmãos, nesta lição tão interessante sobre o ministério do profeta Eliseu, nós vamos estudar, eu quero mostrar para os irmãos um pouco sobre o dinamismo, né, do ministério do profeta Eliseu e também as principais marcas desse importante ministério bíblico. Também eu quero destacar as principais características dos milagres realizados por Eliseu, né? Aliás, por Deus, por meio do seu servo, o profeta Eliseu. E, por fim, quais os principais propósitos de Deus em realizar esses milagres, né? Realizar tais milagres. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é sobre as marcas do ministério do profeta Eliseu. Não é? Essas marcas devem ser bem analisadas e bem guardadas por todos nós. Primeiro, o ministério do profeta Eliseu era um ministério marcado pela porção dobrada. Então, queridos, como todos nós já sabemos, inclusive da lição passada, antes do profeta Elias ser levado aos céus, ele perguntou ao profeta Eliseu, até então Eliseu, né, o que ele desejava receber para exercer o seu ministério. Então, está na lição passada que Eliseu sabiamente respondeu para o profeta Elias: eu te peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Como foi explicado na lição passada, esse espírito que está aqui em 2 Reis 2:9 não é o Espírito Santo, é aquele espírito lá do Deuteronômio, capítulo 21:17. Né? Esse espírito é o espírito com E minúsculo, não é o espírito de Deus, é o espírito do homem. Então o profeta Eliseu olha para o profeta Elias e diz: peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito, ou seja, do espírito do profeta Elias, não é? Então, segundo o dicionário Stamps, a gente aprende que o termo porção dobrada, né, irmãos, não significa terminantemente o dobro do poder espiritual de Elias. Se refere ao relacionamento entre pai e filho, em que o filho primogênito ele receberia por herança o dobro do que os demais receberiam, segundo Deuteronômio 21:17. Então, o que o profeta Eliseu estava pedindo era que o seu pai espiritual, que era o profeta Elias, lhe conferisse uma medida abundante do seu espírito profético, não é? Não do Espírito de Deus, mas do Espírito profético, para que desse modo ele pudesse executar com excelência a missão do profeta Elias. Não é como se ele dissesse ao profeta Elias: me reconheça como seu filho mais velho e me dê o dobro da sua herança, não é? É como se ele estivesse pedindo ali misericórdia e condições para poder ele realizar um ministério minimamente igual ao que o profeta Elias desempenhou na presença do nosso Deus. A segunda marca que a gente pode destacar aqui, irmão, sobre do ministério do profeta Elias, do profeta Eliseu, aliás, é que era um ministério marcado pela autoridade de Deus. Então, ao dar o início ao seu ministério,
o profeta Eliseu necessitava de confirmações públicas, né, de que Deus o havia chamado. Então, de modo que alguns fatos deixaram evidentes a autoridade de Deus em seu ministério. Então, a gente percebe alguns fatos assim que marcaram que a autoridade de Deus estava com o profeta Eliseu. Dentre eles, a gente pode citar aqui, eu posso citar para os irmãos, a abertura miraculosa lá do Rio Jordão, né? Segundo Reis, capítulo 2, do 13 ao 15, a punição imediata dos que zombaram do profeta Eliseu, né? A busca dos reis para que do profeta Eliseu, receberem a palavra do Senhor e o cumprimento da mensagem profética, né, do profeta Eliseu. Então, são fatos, né, irmãos? Esses fatos, eles foram testemunhos da comissão de Eliseu, ou seja, como profeta do Senhor, para demonstrar o poder e a autoridade de Deus sobre a sua vida, né? Sobre a vida, a sua vida, o seu ministério profético. E a terceira coisa, terceira marca, irmãos, é que o ministério do profeta Eliseu era um ministério marcado por milagres. Então, a gente pode observar aí uma curiosidade muito interessante para falar aqui, é que depois de Moisés, provavelmente o profeta Eliseu, ele realizou mais milagres do que qualquer outra pessoa no Antigo Testamento. Uma curiosidade que convém citar é que o número de milagres que Deus operou por intermédio do profeta Eliseu foi o dobro do que Deus realizou através do profeta Elias, né, irmãos? Agora, tem algumas, dentro disso aí, não significa dizer que o profeta Eliseu foi melhor do que o profeta Elias, né, irmãos? É importante destacar, nesse ponto aqui, sobre milagres, que milagres, eles são operações de caráter divino. Quem opera milagre é Deus, porque são operações de caráter divino. Agora, são operações de caráter divino, fazendo intervenções na esfera física. Não é? É Deus trabalhando no nosso meio de maneira sobrenatural. Então, milagres podem ser vistos, por exemplo, na cura de doentes, na multiplicação de víveres, não é? Na multiplicação de recursos, não é, irmãos, que a gente precisa para sobreviver, elemento que a gente necessita para sobreviver, na intervenção sobre os elementos da natureza, né, irmãos? E até mesmo na ressurreição de mortos, né? São exemplo ali de situações onde a gente pode observar os milagres. Então, o milagre, portanto, é um feito ou uma ocorrência extraordinária, né? Que não se explica pelas leis da natureza. O milagre não se pode explicar, né, irmãos, pelas leis desse mundo, constituindo-se na intervenção de Deus sobre as leis naturais, com um propósito específico do nome de Deus ser glorificado. Então, isso aqui é importante a gente saber. O milagre, ele não se explica pelas leis da natureza, né? Existem algumas situações que bem prudentes que eu poderia contar para os irmãos, de que os milagres primeiro foram colocados à prova e não havendo explicações conforme a prova aos quais eles foram submetidos, é que foram de fato declarados milagres, tá certo? O ministério, irmãos, do profeta Eliseu, ele tinha por intenção de mostrar que não há necessidade pessoal ou nacional sobre as quais Deus não possa suprir, né? E que todos os acontecimentos são controlados por Deus e que o próprio Deus, ele cuida do seu povo. Então, o ministério do profeta Eliseu, ele tinha essas intenções, né? Primeiro, que não há necessidade pessoal ou nacional sobre as quais Deus não possa suprir. Segundo, que todos os acontecimentos são controlados por Deus. E terceiro, que Deus cuida do seu povo. Agora, irmãos, eu vou falar sobre alguns tipos de milagre que eu posso destacar, baseado na Bíblia Sagrada, que são nítidos ali
no ministério do profeta Eliseu, né? O primeiro grupo de milagres são os milagres de provisão. Primeiro deles, a famosa multiplicação do azeite da viúva, que foi lido lá na leitura bíblica de hoje, em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Esse milagre, né, irmãos, ele ocorreu na casa da viúva de um dos discípulos dos profetas, não é? Ocorreu na casa de um dos discípulos dos profetas, e o texto ele expõe a extrema situação de penúria na qual essa mulher havia ficado. Né, irmãos? Ela não tinha mais nada na sua vida. Os credores queriam levar os seus filhos. Né? Ela perdeu o marido, que havia falecido, e agora corria o risco de perder os filhos para os credores, né? Se não quitasse uma dívida. Então, como era costume naqueles dias, um credor ele poderia obrigar um devedor a saldar sua dívida por meio do trabalho servil, né? Ou trabalho escravo. Então, essa mulher ela precisava urgentemente, irmãos, que alguma coisa fosse feita para tirá-la daquela situação. Aqui nós observamos, a mulher sabedora de que o profeta Eliseu era orientado por Deus, recorreu a ele. Então, nós vimos ali, não é, como foi a ação de Deus por meio do profeta Eliseu. Que você tem, eu tenho um vaso cheio de azeite. Então, corre e vai atrás, pedir mais vasilhas emprestadas, não é? Ali ocorreu a multiplicação do azeite, e agora venda, paga os credores e viva do restante. Né, irmãos? Então, a Escritura mostra que o Senhor, ele socorre o necessitado. Né? Claramente está nítido isso. O segundo tipo de milagre é a multiplicação dos pães. Também é um milagre de provisão, não é, irmãos? Você vê 100 homens do grupo dos discípulos dos profetas e apenas 20 pães foram ofertados por um homem de Baal Salisa, né? Segundo Reis 4, 42. Lógico, pela lei, se a gente for levar em consideração a lei da oferta e da procura, a gente vai verificar que a procura era muito maior que a oferta, não é? Haviam 100 homens para apenas 20 pães. Então, o profeta Eliseu, ele se destaca aqui porque ele não olha as evidências naturais, mas ele segue a direção de Deus e profetiza, irmãos, que todos comeriam e ainda sobrariam pães, tá certo? Não havia nenhuma lógica, né, na predição do profeta, mas como nós costumamos falar, não é, irmãos? E é uma verdade na nossa vida de fé, milagres não se explicam, milagres são aceitos pela fé. Pela fé nós aceitamos os milagres da parte do nosso Deus. Também eu posso, muitas vezes, os caminhos de Deus, eles são muito diferentes dos nossos caminhos. E a gente precisa, de uma vez por toda, guardar essa verdade no nosso coração. Nesse milagre de provisão, irmãos, o poder de Deus ele é manifestado na palavra profética que age como um comando que é dado pelo profeta Eliseu. Quando ele diz assim, em 2 Reis 2:43, porque assim diz o Senhor. Então você observa que é uma palavra profética que age como um comando, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, a gente pode encontrar detalhes como Jesus operou um milagre com a mesma dinâmica, né? Só que com maiores proporções ali na multiplicação do pães e peixes de João capítulo 6. Né? Então, nos dois eventos, tanto no evento com o profeta Eliseu, como no evento com o próprio Jesus Cristo, a graça de Deus em prover o imprescindível para os necessitados fica em evidência. Né, irmãos? Quando nós compartilhamos o que nós temos e deixamos as consequências nas mãos de Deus, Deus provê as nossas necessidades, bem como as dos outros, né, irmãos? E pode até haver sobra
porque os milagres de Deus não ficaram no Antigo Testamento, né? Nem na época de Jesus Cristo apenas. Os milagres continuam a acontecer nos dias de hoje, basta que nós creamos nos milagres de Deus, tá certo? Terceiro milagre de providência, o milagre da abundância de víveres, né, irmãos? Jorão, filho de Acabe, ele estava sentado no trono do Reino do Norte e, a exemplo do seu pai, estava envolvido em idolatria e apostasia. E a consequência disso, irmãos, dessas ações pecaminosas, foi o cerco, né, à cidade de Samaria, promovida por Ben-Hadad II. Com a cidade sitiada, o resultado natural desse sítio, desse estado de sítio, foi a escassez de alimentos. Era terrível, irmãos. Diz que vendia-se desde cabeça de jumento até mesmo esterco de pombo, na tentativa de amenizar a fome. Então, pressionado por essa crise, o rei procurou, então, o profeta Eliseu e responsabilizou o profeta Eliseu pela tragédia, numa demonstração clara do diabo querendo culpar Deus, né, irmãos, pelas mazelas que ele mesmo introduziu para os homens praticarem, uma vez que a idolatria e a apostasia não provém de Deus, provém do outro lado. Só que Deus, mais uma vez, também ele comprova a sua graça e ele orienta o profeta Eliseu a profetizar o fim da fome. Então, semelhantemente aos outros milagres, esse milagre ele tem o seu cumprimento de forma inteiramente sobrenatural. Aqui também fica evidente, irmãos, que nos milagres de provisão, o poder de Deus é manifestado em situações em que o braço humano se mostra totalmente impotente, tá certo? Além dos milagres de provisão, eu posso citar para os irmãos também os milagres de restituição no ministério do profeta Eliseu. Então, o primeiro milagre de restituição que eu posso citar seria a ressurreição do filho da mulher sunamita. Né? Então, os irmãos conhecem bem a história, porque após uma intensa dor de cabeça, o filho da mulher sunamita veio a óbito. Então, mesmo tendo deixado o filho morto em casa, essa rica mulher, não é, de Sunem, ela era sunamita, demonstra uma fé inabalável em Deus e também no profeta de Deus. Assim, irmãos, é que quando a caminho é interrogada por Geazi, o moço de Eliseu, sobre como iam as coisas, ela respondeu, vai tudo bem. A ação dessa mulher em ir rapidamente à procura de Eliseu sugere que ela possuía muita fé, e fé suficiente para que ele seria capaz de ressuscitar o seu filho. A sequência histórica, irmãos, nos mostra o profeta Eliseu orando ao Senhor sobre o corpo inerte do garoto, e o relato ele é dramático e desafia a lógica, né? Os gestos do profeta Eliseu parece que eles não têm sentido, né, irmãos? É assim, é importante destacar aqui que Deus não deve explicações a ninguém sobre a forma como ele quer operar o milagre. O que a gente precisa saber, é que o Senhor respondeu à oração profética e a vida, não é, voltou ao filho da mulher sunamita. Então, essa ressurreição do filho da viúva marca a primeira de várias ressurreições registradas na Bíblia Sagrada. E eu poderia perguntar aos irmãos alguns exemplos de ressurreições aqui, não é? E eu tenho certeza que os irmãos me dariam algumas respostas acerca das ressurreições, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, por intermédio do homem de Deus, do profeta Eliseu, mais uma vez o Senhor manifestou o seu poder, né, sobre a vida e a morte. Segundo, irmãos, é o famoso machado que flutuou, não é? Então, um dos discípulos dos profetas perdeu a ferramenta que havia tomado emprestada. O que a gente tem? Naqueles dias, irmãos, os instrumentos feitos de ferro, eles eram escassos. E por serem escassos, eles eram muito valiosos.
Daí o desespero, né? Quando o discípulo do profeta perdeu aquele objeto. Duas coisas aqui, irmãos, convém destacar nesse contexto. Primeiramente, a motivação do milagre, que está expressa no lamento do homem que perdeu o machado, né? O que nos faz lamentar? A nossa motivação está correta? E a segunda coisa é que nós vemos o profeta procurando identificar o local onde a ferramenta havia caído ou se perdido. Isso aqui é muito interessante. O machado não flutuou no local diferente. O machado flutuou exatamente onde ele tinha afundado. Né, irmãos? Então, o machado flutuou exatamente onde ele tinha afundado. Então, isso aí é uma mensagem, traz uma mensagem muito interessante à nossa vida de fé. Às vezes as pessoas querem ser restituídas à sua própria maneira, mas tem a maneira de Deus, né, irmão? Isso aqui é muito interessante. Então, o Senhor, ele está pronto a restituir ou restaurar quem perdeu alguma coisa, né? Desde que se tome consciência disso. Então, às vezes, a falta de reconhecimento por parte de alguns que perderam alguma coisa, como, por exemplo, a comunhão com Deus, pesa mais do que o machado que o profeta Eliseu fez flutuar, né? E terceiro, vou falar aqui dos milagres de restauração, tá certo? Que foram operados por Deus através do ministério do profeta Eliseu, tá certo? Primeira tipo de restauração, a cura do general Naamã, né, irmãos? Também tá lá em 2 Reis 5, do 1 ao 19, também é uma passagem muito conhecida da igreja. Como é conhecida da igreja, cura do general Naamã, general do exército da Síria. Então, algumas coisas eu posso destacar para os irmãos que chamam a atenção no relato desse milagre. A primeira delas é que nós podemos observar que o general da Síria fica indignado quando o profeta não age da forma como ele imaginou. Tá certo? E aqui convém destacar, irmãos, que Deus não faz show, nem tampouco opera para satisfazer nossa curiosidade. O milagre ele não seria operado da forma como o general imaginava, nem como ele queria. Isso traz uma lição muito propícia à nossa vida de fé, a todos nós, um grande ensinamento. Segunda coisa aqui é que Deus não estava interessado na análise lógica de Naamã, né? Mas apenas na sua obediência, tá certo? O interesse de Deus estava na obediência. Terceiro, Naamã recebeu a cura quando ele desceu do cavalo. Então, isso aqui é um gesto interessante para a nossa vida de fé. Por quê? Porque não há, irmãos, quem goste de descer. É assim, ó, para você alcançar a misericórdia, precisa descer na presença de Deus. Você imagina, tem pessoas que morrem com raiz de amargura no coração e não pedem perdão, porque para pedir perdão precisa primeiro descer, né? Precisa abrir mão das próprias vaidades. Então é assim, ó, é uma máxima, é uma verdade. Todos nós gostamos, irmãos, na verdade, de subir, né? Por exemplo, tomar o exemplo de Abigail, para ela salvar seu casamento, ela teve que descer do jumento. Né, irmãos? Ninguém será restaurado se não descer. Naamã, o general Naamã, desceu e foi curado. Né? Deus resiste aos soberbos, lembre-se disso. Mas Deus dá graça aos humildes, está lá em Tiago 4 e 6. E a quarta observação é que Naamã, ele tentou recompensar o profeta Eliseu pelo milagre que ele recebeu. No entanto, o profeta Eliseu recusou. A grande verdade aqui, irmãos, é que a graça, ela não aceita pagamento por aquilo que faz, tá certo? Não aceita pagamento. A glória tem que ser para Deus. Segundo milagre aqui de restauração, são as águas de Jericó, né? Então, no 2 Reis, capítulo 2, do 19 ao 22. Esse texto aqui
ele narra a história das águas amargas de Jericó, que se tornaram saudáveis mediante a ação do profeta Eliseu. Aqui é interessante, né? O profeta Eliseu pede um prato novo e pede que se ponha sal nesse recipiente. Então, feito isso, ó, ele profetizou que aquelas águas se tornariam saudáveis, segundo a palavra do Senhor. Tem alguns detalhes aqui, irmãos, que convém a gente falar. Convém todos nós termos a consciência. É que as exigências do profeta Eliseu, elas possuem, irmãos, um valor simbólico. Preste atenção que, por que um valor simbólico? O sal representa um elemento purificador, enquanto o prato novo, né, irmão, seria um instrumento de dedicação especial ou exclusiva para aquele momento, né? Todo caso, convém aqui a gente falar, né, que foi o poder de Deus quem purificou as águas e não o poder em si do objeto utilizado, dos objetos ou dos ingredientes utilizados. Foi o poder de Deus, né, que mudou, que restaurou. Agora havia um valor simbólico aqui, ali nos elementos, né? O sal, elemento purificador, né? Talvez o Espírito Santo e o prato novo, ou seja, o corpo limpo, dedicado, né, irmão? Exclusivo para o agir de Deus. Então a gente poderia fazer essa analogia ou outras analogias semelhantes a essa. Visto essas três categorias de milagres que Deus operou no ministério do profeta Eliseu, eu posso terminar esse comentário falando sobre os propósitos dos milagres de Deus no ministério do profeta Eliseu. Então, os milagres que foram operados por meio do profeta Eliseu, como eu já falei para os irmãos, então são uma demonstração clara do poder de Deus em seu ministério, né, irmãos? Todos os milagres tiveram um propósito específico. Eu vou mostrar aqui alguns deles. Primeiro, quais foram os propósitos dos milagres? Glorificar Deus. Então, todos os milagres que são narrados nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eles têm por objetivo a glória de Deus, irmãos. É Deus ser glorificado. Em nenhum desses milagres da Bíblia Sagrada, nós encontramos os profetas de Deus ou os apóstolos do Senhor buscando chamar a atenção para si, né? Poderia fazer alguns comentários dentro desse contexto, mas eu vou deixar para a própria imaginação dos irmãos que sabem muito bem o tipo de comentário que poderia ser feito aqui. Segundo propósito, dar uma resposta à necessidade humana. Então, todos os textos que narram os milagres realizados por Deus por meio do profeta Eliseu, eles deixam muito claro que os mesmos ocorreram em resposta a uma necessidade específica e ao sofrimento humano. Tá certo? Então, tinham por objetivo dar uma resposta de Deus à situação do ser humano. E terceiro, conduzir as pessoas a Deus, né, irmãos? Os milagres são perfeitos. Os propósitos, né? Responder às necessidades, glorificar Deus e conduzir as pessoas à presença de Deus. Então, nesse sentido, os milagres pelo profeta Eliseu são uma clara demonstração do poder de Deus, é indiscutível. E todos eles tiveram como propósito específico despertar a fé do povo no único Deus verdadeiro, né? Que demonstra a sua graça e glória nas mais diferentes situações da vida. Então, por exemplo, no milagre da abundância de víveres, o profeta Eliseu conclamou o povo a ouvir a palavra do Senhor, né? No Novo Testamento, o apóstolo João destaca os sinais operados por Jesus com o propósito apologético, né? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Está lá em João, capítulo 20, versículo 31. E também o propósito apologético e o propósito evangelístico. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Né, irmãos?
Então está aí o caráter apologético e o caráter evangelístico. Dito isso, eu posso concluir esse comentário dizendo aos irmãos que os poderosos milagres do Senhor, operados pelo nosso Deus através do profeta Eliseu, mostram que Deus controla não apenas os grandes exércitos, mas também os acontecimentos da vida cotidiana. Né, irmãos? Quando ouvimos e obedecemos a Deus, ele nos mostra seu poder de transformar qualquer que seja a situação. Glória a Deus por isso. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês, que a sua aula seja uma bênção, tá certo? Vá para a aula, vá para a escola dominical, se tiver na sua igreja, não perca a oportunidade de ir. Coopere com a explanação do seu professor. Se tiver dúvida, tire as dúvidas, não é? Com simplicidade, com humildade. E eu tenho certeza que todos crescerão nessa importante lição dessa semana. Tá certo? Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus. E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei com os irmãos comentando a lição de número 8. Fiquem com Deus, na alegria do Espírito Santo do Senhor.